Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Lima, sou estudante de Medicina da Universidade do Estado do Pará. Hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês de como eu estudei para conseguir passar na universidade, ok? E desde já vai deixando seu like aí, seu gostei, compartilha com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mantenha no vídeo. Bom galera, vamos lá começar com o primeiro ponto importante, organização. A gente precisa ter um mínimo de organização, tanto estudante de medicina quanto vestibulando. E você que aí que está tentando vestibular, você precisa se organizar ao longo do ano que você está estudando, ao longo do período. Eu fiz, geralmente, a gente faz o que? Uma organização macro e uma organização micro. Como assim, Matheus? Macro-organização seria aquela organização que você vai fazer no início do ano, onde você vai agrupar de uma forma mais grosseira todos os pontos que você vai estudar durante o ano. Então, é nesse momento que você vai organizar as matérias mais importantes. Você vai observar como é que funciona a prova e você vai observar também os assuntos que têm maior prioridade, que têm maior peso no Enem. Isso é muito importante, gente, tá? Por exemplo, você não vai perder tempo estudando um assunto de números complexos comparado com o assunto de geometria plana. Então, vocês têm que ter um consenso a respeito disso. A micro-organização é aquela organização que você já vai fazendo ao longo das semanas e ao longo dos meses que vão se passando. Então, é necessário toda semana você fazer uma reavaliação do seu estudo para ver se você está prosseguindo da forma correta. Geralmente, a gente planeja metas e muitas não são cumpridas se você não seguir à risca tudo. Então, essa micro-organização você vai estar sempre avaliando, se autoavaliando se você está fazendo correto, se está seguindo no material correto, se não está, se está dando errado, ok? Eu estabeleci na minha organização, além disso, um período para que eu pudesse revisar todos os conteúdos, os principais conteúdos que eu ia ver. Geralmente eu deixava os 100 últimos dias, onde eu faria um planejamento acerca dos assuntos que eu ia estudar. Então, o que eu fiz? Estudei todos os assuntos que estão no edital, aqueles do ensino médio que a gente vê, e aí, quando chegou no período de 100 dias finais, eu fiz uma organização para que cada um desses 100 dias finais eu estudasse um assunto que caísse mais no Enem, ok? Então, os 100 últimos dias eu utilizava para revisar os assuntos que mais caíam no Enem. O segundo ponto a respeito de como eu estudava as matérias. Matheus, era por resumo? Então, gente, eu gostava muito de estudar dependendo da matéria. Então, aqueles assuntos que eram mais de exatas, de cálculo, assuntos que eu tinha convicção que eu já tinha uma noção básica no mínimo, eu já não olhava tanto a teoria. Geralmente eu olhava só um vídeo aula, quando tinha internet, tá? Ou algum resumo mesmo, e aí já partia para a questão, tá? Priorizava questões comentadas, até porque eu não tinha internet, não tinha como estar pesquisando questão, então eu priorizava PDFs que tinham questões comentadas. Gente, meu estudo ele se baseou bastante em livro didático, porque era o que eu tinha de material e era o que eu seguia, entendeu? Então, era o jeito. Então, muitos assuntos eu aprendi por livro didático. Mas, quando tinha internet, as raras vezes eu utilizava a do YouTube. Tem muitos canais muito bons no YouTube que vocês podem estar utilizando, tá? Agora, as matérias de humanas, gente, as matérias de humanas eu já fazia um balanço diferente. Eu não priorizava tanto questão, eu priorizava um resumo. Resumos esses que eu fazia era geralmente uma folha A4 em que eu dobrava essas folhas, ok? Gente, eu não tinha dinheiro para cartão, então eu tinha que fazer com folha A4. Aí eu pegava essas folhas e dobrava em 4 partes, ok? Para vocês terem uma ideia, o que eu fazia? Eu dividia uma folha 4 em 4 partes e nessas partes eu fazia meus resumos, tá? Frente e se o assunto fosse maior, costa. Olha só, uma coisa interessante é que eu fazia isso pequeno mesmo com a intenção de não gastar muito tempo em resumo. Então, eu priorizava informações relevantes, tá?
Por exemplo, o contexto histórico de um período, tá? Aqueles assuntos que são mais leitura, que são mais contexto histórico, história, geografia, sociologia, filosofia. Então eu priorizava colocar as características do período, entendeu? Então coisas realmente importantes, gente. Vocês não vão estudar uma coisa que vocês não vão, sabem que não vão lembrar na hora, tá? Vocês têm que priorizar. Não dá para estudar tudo. Esse era o meu método de estudo. E às vezes um assunto ele demorava em torno de 1 hora e meia. Eu conseguia dominar um assunto, tá? Eu tentava fazer com que cada assunto eu conseguisse trabalhar em 1 hora e meia, no máximo 2 horas, tá? Ou até 1 hora, beleza? Dependendo da disciplina que a gente está estudando. Uma coisa importante também era como eu organizava. Eu fazia cronograma? Será que eu fazia cronograma? Não, gente, tá? Eu utilizava um método e esse método era um ciclo, tá? Eu vou colocar aqui do lado, prestem bastante atenção nesse ciclo, tá? Esse ciclo eu fazia com a intenção de flexibilizar meu estudo e impedir a procrastinação, que ela domina muitos estudantes. Então, o que eu fazia? Colocava todos na ordem, as matérias, de acordo com a proporção que eu ia estudar, tá? Então, eu fazia um ciclo na sequência, sempre intercalando matérias mais de leitura e matérias mais de exatas. Então, por exemplo, eu colocava português, matemática, biologia, física, física, história e assim consecutivamente. Então, a gente ia mantendo esse ciclo, tá? Pode ser que matemática se repetiria no ciclo novamente. A ideia é que nesse ciclo, assim como no cronograma, né? Só que no cronograma a gente tem definida a matéria que tu vai estudar no dia, só que eu coloco no ciclo de forma sempre seguida, ok? E o que acontece, gente? Esse ciclo era como se fosse uma fila, onde eu ia estudar de acordo com o que eu me sentisse à vontade no dia. Tinha dia que eu tinha mais ânimo que em outros dias, então eu estudava em torno de até 4 matérias. Agora tinha dia que eu não tinha tanto ânimo, então eu estudava às vezes 1, 2 matérias ou só revisava os assuntos. Então, gente, se a gente for frisar agora o terceiro ponto, quanto à prática de redação, assim como matemática, ela vai ser muito importante. Então, a gente precisa ter uma prática muito boa de redação, tá? Eu gostava de colocar minha prática de redação umas 2, 3 vezes na semana, dependendo do meu ânimo também, tá, gente? Mas no mínimo escrever uma redação por semana. Só que eu fazia assim, principalmente no início da minha preparação, antes da revisão final dos últimos 100 dias, como eu falei, eu gostava de fazer pelo menos um dia para eu estudar a redação. Esse dia eu colocava um dia para estudar no meu ciclo, tá? Ou seja, na sequência do ciclo eu colocava a redação lá no início do ciclo e redação lá no final do meu ciclo. Então, no dia que caísse o dia de estudar redação, eu ia ver redações nota 1000, ia pesquisar agentes interventores bons que eu poderia estar utilizando, ia pesquisar referências para eu colocar na minha redação, ok? Então, é bom investigar todas as coisas possíveis para que a gente possa sair do clichê, tá? Isso é muito importante na redação, então eu procurava sempre ficar de olho nisso, gente, isso é muito importante. No dia de prática de redação, eu ia escrever a redação, né? Já tendo estudado o tema, detalhe, tá? Nesse dia de estudar redação, eu também estudava temas. E no dia de fazer redação, eu só ia fazer redação mesmo, como se fosse no dia da prova. Então é legal essa ideia, tá, gente? Vocês separarem um momento para estudar e um momento para fazer redação. Quarto ponto é o simulado, tá? É muito importante isso. Gente, a gente vence a batalha antes de entrar no campo de batalha. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa simular como é que vai ocorrer lá no dia. No início do período, quando eu começava a estudar, o que eu fazia? Para eu pegar o ritmo de prova, eu pegava e colocava apenas simulados diários. Por exemplo, um final de semana eu fazia ciência da natureza, contando no tempo. No outro final de semana, prova de linguagem junto com a redação. No outro final de semana, prova de humanas e no outro final de semana, matemática. Então eu fazia estipulando os tempos. Quando chegava uma próxima ao Enem, o que eu fazia? Eu pegava e colocava já dias, entendeu? Dias. E quando estava mais próximo ainda, para estimular minha resistência, eu colocava às vezes no sábado e no domingo, por exemplo, os 2 dias, tá? Tentava também diminuir o tempo de prova, então eu estipulava, tá?
tempos cada vez menores para que eu pudesse me acostumar. Até porque tem muitas questões que se repetem, então a gente precisa estar atento, porque geralmente só mudam os números, então vocês vão saber fazer. São questões clássicas que dá para repetir, tá? Geralmente quando eu ia corrigir o simulado, eu pegava, analisava primeiro só com a resposta do gabarito, tentando achar a resposta, ok? Tentando entender a resposta e depois, posteriormente, né? Aí que eu ia olhar no YouTube ou no Google ou ver alguma coisa que pudesse ajudar. Bom, gente, o quinto ponto é um tema muito importante, que é a respeito da revisão. Uma revisão que seja espaçada. Como assim? É comprovado, gente, cientificamente, que a gente vai perdendo aquilo que a gente estuda ao longo do tempo, mas que a gente consiga colocar aquilo na nossa memória de longo prazo, a gente vai ter que estimular fazendo revisões periódicas, tá? Então a ideia era que eu fazia o quê? Colocava a revisão diária, ou seja, no mesmo dia eu ia revisar antes de dormir, 5 minutos era suficiente, revisar os assuntos que eu estudei no dia. Posteriormente, eu deixava para o final de semana. No final de semana eu revisava os assuntos que eu via na semana. Mensal, a cada 6 meses e depois próximo à prova, tá? Eu revisava, poderia revisar ou vendo os cartões que eu fazia, como eu mostrei para vocês, tá? E além dos cartões, cartões entre aspas, era papel, né? Mas além dos cartões, eu também gostava de revisar por questão, tá? Fazia umas 3 questõezinhas, 2 questõezinhas. Tem muitas questões que dá para revisar também. Então, tem algumas formas bem legais de revisar, tá, gente? Que pode ajudar vocês. Não, você é burro, cara. Sexto e penúltimo ponto, é importante falar a respeito do estresse, gente. O estresse ele vai estar ligado muito com você nesse período, principalmente se tu estudar sozinho, que foi o meu caso. Muita gente acaba ignorando isso, por isso que chega próximo ao vestibular acaba surtando, tá? Então o que eu utilizei para me desestressar foram momentos em que eu gostava de ir para academia, era uma forma de me desestressar, que me ajudava muito, inclusive indicam, tá? Devido aos hormônios, liberar endorfina, que é um hormônio muito importante pra gente. E a questão também da ir para casa dos meus amigos, né? Eu gostava muito de ir para casa de um amigo meu e gostar de jogar videogame no final de semana, entendeu? Então era uma coisa muito desestressante para mim, tá? Nada de festa, bebida, mas sim um bem saudável, um lazer bem saudável. É legal praticar, tá, gente, nesse período. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Ter contato com pessoas, principalmente para pessoa que estuda sozinho, você vai se sentir sozinho. E assim, você tem que libertar a sua mente. Então, praticar esporte, ver outras pessoas, vai acabar fazendo com que seja uma válvula de escape para que você não surte nesse período de estudo. Sétimo e último ponto, é importante destacar a motivação, tá? Que está ligado ao estresse também. A questão da motivação, ela tem que ser diária, gente, tá? É igual tomar banho. Você tem que exercitar isso. E como eu gostava de fazer isso? Assistindo um vídeo, assim como vocês estão assistindo o meu, tá? Se vocês querem passar, vocês têm que fazer o que a maioria faz para passar. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Tanto que é um dos mais concorridos. Então você tem que não surtar, praticar o desestresse aí da melhor forma que você achar, tá? E se motivar todo dia. Então assistir vídeos desses, tá? É muito importante, tá, gente? Vai ter dia que vocês não vão estar motivados. Então, nesses dias, não faz nada, cara. Descansa, vai assistir um filme, que também é outra forma de tu se motivar. Vou tirar o dia, vou assistir um filme de prioridade a filmes motivacionais, tá? Um exemplo que me motivou muito foi os Mãos Talentosas, inclusive indicam, tá? Indico para vocês. E tem vários outros filmes, gente, tá? Que dê gás, que dê ânimo, para que no outro dia, quando você acordar, você acorde com sangue no olho, tá? Sangue no olho para correr atrás do seu sonho, correr atrás desse curso, tá? Que vale muito a pena. Esse é o vídeo que eu preparei para vocês. Espero que tenham gostado das dicas, tá? Isso foram algumas coisas que eu fiz que me ajudaram muito. Tem muito mais coisa, certo?
Espero que tenha motivado vocês aqui a correr atrás do sonho de vocês. E passo a passo, gente, é uma fila que uma hora vocês vão entrar, é só não desistir, ok? E desde já dê joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente, mande para os seus amigos e até a próxima.